Bom dia a todos, nosso 34º dia de devocional, hoje é terça-feira, 28 de abril de 2020. Vamos dar sequência ao estudo da Palavra de Deus. Vamos orar, Lelê? Senhor, muito obrigado por esse dia, quero te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós, quero te agradecer pela nossa devocional que vai ocorrer agora, quero te agradecer pelas famílias que estão assistindo e pela nossa igreja. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. Você já está percebendo aqui que mudou a nossa temática, né? Estava aqui dito as aparições de Jesus ressurreto, e nós estávamos realmente tratando disso. Encerramos ontem falando da aparição de Jesus ressurreto a Paulo, que segundo o relato bíblico de 1 aos Coríntios 15:8, foi o último com quem Jesus se encontrou, segundo o relato bíblico, né? E agora, devido a Paulo ser um apóstolo fora do tempo, nós combinamos, né, de tratar um pouquinho sobre esse tema do apostolado. E eu quero ser breve, mas apresentar algumas ideias sobre o que é ser apóstolo, obviamente sem deixar de aplicar alguma coisa às nossas vidas, porque esse tema parece mais teológico e certamente nós vamos usar algumas questões teológicas para mostrar o que é o apostolado, mas se não tivesse algo prático para as nossas vidas, eu também não iria trazer numa devocional para os irmãos que estão aí nos ouvindo, né? Então nós falamos ontem desse último relato que diz, segundo Paulo mesmo escreve, porque ele escreve 1 aos Coríntios 15:8, que ele é nascido fora de tempo, né? E só por essa expressão, nascido fora de tempo, quando ele quer falar, obviamente, do seu apostolado, eu já sei, só por essa expressão, que o apostolado teve um tempo definido. Ora, se Paulo diz que ele é fora do tempo, é porque havia ou houve um tempo próprio para esse ministério, para essa função de apóstolo, tá? Mas depois nós vamos melhorar isso. Isso é só questão de lógica. Eu sou fora do tempo, então é porque houve um tempo. Falando sobre o apostolado, é importante, uma das coisas importantes para nós começarmos, talvez mais superficial, não no sentido de que não seja importante, mas é que existem coisas mais complexas. Mas aquilo que é mais superficial é nós sabermos que o número de apóstolos foi de 12 homens, tá? E esse número é significativo, porque ele é representativo. Não poderia ser 13, 14 ou 20, nem mais nem menos, 12. E porque ele é um símbolo da representatividade da igreja. No Antigo Testamento, nós nos lembramos que haviam 12 tribos dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, que eram considerados povo de Deus. Quando chegaram à Terra Prometida, tomaram e dividiram a posse da Terra Prometida, 12 tribos, que simbolizavam o povo de Deus. No Novo Testamento, essas tribos já estão miscigenadas, misturadas, e agora o povo de Deus se chama igreja, ou vai se chamar igreja, e nós temos 12 apóstolos para representar o mesmo número, o mesmo grupo que havia no Antigo Testamento, agora no Novo, e que ainda lá em Apocalipse nós vamos ver essa representação na pessoa dos 24 anciãos, que é a representatividade dos crentes através desses personagens, mas na verdade é a representação da igreja. Então o número 12 é representativo, ele não pode ser esquecido, mesmo que não seja algo tão profundo assim, mas já é alguma coisa para eu pensar sobre isso, tá? E alguém poderia dizer assim, mas e Matias e Paulo? Bom, Matias substituiu Judas Iscariotes, continuou com o número de 12. E Paulo, nós temos caracterizações, requisitos em Paulo muito mais complexos e importantes do que fazer parte de um grupo de 12. Eu poderia ser simplório e até dizer assim, olha, mas havia uma cadeira lá disponível quando Paulo foi chamado ao apostolado. Lembre-se que Atos 12:2 registra a morte de Tiago.
Lembra do Pedro, Tiago e João no barquinho? Tiago era o apóstolo, irmão de João. Ele já havia sido morto a fio de espada, diz o texto bíblico, quando Paulo depois vai ser chamado para ser apóstolo. As histórias de Paulo, as viagens missionárias de Paulo, começa no capítulo 13 de Atos para frente. No capítulo 12, Tiago já tinha morrido. Então, se eu quisesse simplesmente dizer, ainda tinha lugar, ele não foi o 13º ou 14º, ele era um dos 12 naquele momento. Mas existem coisas muito mais profundas para dizer que Paulo era um apóstolo, e esses que estão agora não são apóstolos, são farsantes, tá? São farsantes. Então nós temos que lembrar que estamos tratando do apostolado, porque os próprios coríntios, a quem Paulo diz na primeira carta que ele era fora do tempo, mas que ele era também um apóstolo, na segunda carta nós vemos que esses crentes não estavam aceitando Paulo como apóstolo, estavam rejeitando um pouquinho. Se você ler o capítulo 12 inteiro, você vai perceber isso. Mas Paulo, então, chega ao ponto de dizer no versículo 12 desse mesmo capítulo: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. Ele está dizendo isso para confrontar. Vocês dizem que não, mas eu sou, viu? Foram apresentadas as minhas credenciais. Quais credenciais são essas? Além da persistência com que os atos aconteciam, com que eles se manifestavam, por sinais, por prodígios, por poderes miraculosos. Então, muito mais do que uma cadeira vaga no colégio apostólico, muito mais do que ser um apóstolo fora de tempo, simplesmente bastaria, porque nós cremos na Bíblia. Se ele diz que e ponto final, porque eu creio na Bíblia. Tá? Mas realmente porque Paulo apresentava caracterização de apóstolo, e isso dado por Deus. Por isso eu queria rapidamente mostrar 4 requisitos apostólicos vistos em Paulo e nos outros apóstolos, não vistos de maneira nenhuma nestes falsos que se apresentam agora, depois de 2000 anos, querendo ser novos apóstolos, né? Porque até o primeiro século, na igreja primitiva, havia apóstolos, agora não mais, tá? São farsantes. Primeiro, porque para ser apóstolo era necessário ser fundamento da igreja de Jesus Cristo. Isso está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Se você abrir sua Bíblia, depois da carta aos Coríntios, vem Gálatas, Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, lembrando do Antigo Testamento também, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual o edifício bem ajustado cresce. Então, esse edifício tem que estar ajustado sobre o fundamento. Você não precisa saber muito sobre obra civil, engenharia de construção, para saber que tem que fazer um fundamento para edificar algo. E esse fundamento da igreja, do edifício da igreja, que tem como cabeça Cristo, tem a pedra angular alicerçada nos próprios ensinamentos, no próprio Jesus, mas nos apóstolos. Eles são as colunas dessa igreja, desse povo de Deus. Então dizer hoje que ainda existem apóstolos é dizer que a igreja nem foi edificada ainda, e cada dia surge mais apóstolo. Então, eu tenho que esperar surgir os apóstolos para depois edificar a igreja. E se não tem o edifício da igreja ainda, Cristo nem está sendo glorificado como cabeça. Veja onde que chega a falta de conhecimento bíblico das pessoas e o desejo carnal de ter cargos que parece que dão mais preeminência, parecem ser mais nobres, e as pessoas querem, por orgulho, por soberba, ser apóstolo. Como assim ser apóstolo hoje? Se para ser apóstolo, a Bíblia fala que tinha que ser, era o fundamento da igreja. Então nunca houve igreja. Nós nem temos igreja ainda, porque antes de ontem apareceu um novo apóstolo. Então cadê a igreja que tem que esperar para se fundamentar os tijolinhos aí sobre a base, a estrutura que são os apóstolos? Então, esse é o primeiro requisito. Paulo foi fundamento para nós. São tantas cartas, tantos livros escritos pelo apóstolo, inspirados por Deus. Segundo, ser testemunha
ocular. Nós chegamos a pensar isso aí em uma das aparições aí de Cristo ressurreto, né? Ser testemunha ocular desde o batismo até a ressurreição. Isso está lá em Atos, capítulo 1, versículo 21. Judas Iscariotes havia cometido suicídio. A partir do versículo 15, Pedro se levanta no meio dos apóstolos e diz: nós precisamos preencher o lugar aí deixado por Judas. E aí ele diz, no versículo 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, versículo 22, olha desde de quando? Começando no batismo de João, quando João batiza Jesus, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha ou mártir conosco da sua ressurreição. E havia algumas pessoas, veja que ficou na época aqui, entre José, chamado Barsabás, e Matias, e a sorte caiu sobre Matias, mas os de hoje viram, andaram, foram testemunha ocular do batismo de Jesus até a sua ressurreição. Então são farsantes. E por que eu posso considerar Paulo um apóstolo e não farsante? Porque eu creio na Bíblia, e a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, né? Melhor, 2 Coríntios 12, né? 2 Coríntios 12, que é aquele texto que nós já apresentamos aí também, que ele foi arrebatado, versículo 4, por exemplo, 2 Coríntios 12, 4, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, né? Versículo 2, foi arrebatado até o terceiro céu, recebeu visões, né? Revelações grandes, versículo 7, então Paulo, sim, Paulo eu acredito, e agora, entre parênteses aqui, que foi revelado a ele muito além, sim, do que ser uma testemunha ocular desde o batismo até a ressurreição de Cristo. Eu creio que Paulo recebeu muito, pelo jeito que ele escreve aqui, até pelo espinho na carne que ele recebe, diferentemente dos outros apóstolos, porque ele recebeu coisas que não seria lícito falar, a homem referir, versículo 4. Né? Então, para que ele não se exaltasse do tamanho da revelação que ele recebeu, foi dado um espinho na carne. Mas ele foi testemunha dessa forma, fora do tempo, mas foi-lhe dada a visão, foi-lhe dada a verdadeira revelação sobre Jesus. Então, ele tem condição de ser apóstolo. Terceiro, para ser apóstolo, um dos requisitos é ser chamado pessoalmente por Jesus. Tá? Esse texto de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 16, é um dos textos, tem outros paralelos em outros evangelhos, né? De Mateus, por exemplo, mas eu gosto de Lucas porque ele descreve um por um, direitinho, dizendo que é filho deste, filho daquele, né? E diz que Jesus retirou-se no monte para orar, passou a noite orando, e quando amanheceu chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Veja, Jesus escolhe 12 para dar o nome de apóstolos. Ele escolheu, ele chamou, e aí começa a dizer o nome dele: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, que eram irmãos também, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Enfim, foi um chamado pessoal. Ele diz aqui que ele tirou do meio dos discípulos, ele chamou para si do meio dos discípulos. Veja o chamado pessoal. Mas Matias não foi chamado. Os apóstolos representavam agora Jesus, e Jesus havia dito que eles fizessem na terra seria abençoado. Se tivessem 2 ou 3 e tomassem um juízo ali, decidissem por algo em nome de Jesus, é como se Deus estivesse ali. Então está sendo chamado Matias. E Paulo nem se fala, teve um encontro mesmo pessoal com Jesus. A partir do capítulo 9 de Atos nós vemos isso, Jesus o encontra. Lembra do Saulo? Saulo, por que me persegue? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Encontro pessoal. Além disso, 4.
Além disso, tem que ter as credenciais, por isso eu pus aquele primeiro versículo lá de 2 aos Coríntios 12, 12, porque a igreja precisava reconhecer, não é denominação não, viu? Denominação feita por mim mesmo, obviamente que todo mundo vai me reconhecer, né? E esses apóstolos de hoje, pode ver que o ícone, o logo da igreja tem que ter o rosto deles. Tem lá uma figurinha, mas tem o rostão deles sorrindo, porque é a igreja do apóstolo tal, né? Obviamente que se eu organizo uma igreja minha e vai participar dali quem me aceita desse jeito. Mas não são nem denominações, né? São feitas por pessoas, né? Não uma denominação, uma entidade com pessoa jurídica que tem concílios, né? Não, um toma conta de tudo e pronto, porque é dele o negócio, né? Porque chega a ser negócio, infelizmente. Precisa ter credenciais em que não só a denominação, mas as pessoas reconhecessem que era um apóstolo mesmo, tá? Por isso, as outras igrejas estavam reconhecendo, mas os coríntios aqui não estavam, eles precisavam das credenciais, e por isso Paulo, aquele texto que eu coloquei antes aqui, capítulo 12, versículo 12, está dizendo, eu tenho as credenciais, vocês estão vendo, e elas são persistentes no meio de vocês. Tá? Não é o que nós vemos hoje. Tá? Quero encerrar de forma prática. Nem todo mundo foi chamado para ser apóstolo. Nem todo mundo foi chamado para exercer o dom de imposição de mãos e cura. Nem todo mundo recebeu o dom para ter facilidade com línguas e aprender e falar línguas de outras nações, como é assim que determina ou está na Bíblia. Nem todos receberam o dom de serem misericordiosos e ter compaixão, dom do socorro. São vários dons que existem, mas algum dom nós recebemos. Mas por que as pessoas querem ser apóstolos hoje? Não é? Porque isso traz um certo sentimento assim, de grandeza, isso é orgulho. E alguém ainda pode dizer assim, não, vocês não entenderam, é só uma nomenclatura, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado, e realmente a palavra apóstolo quer dizer enviado. Olha, por que não usa então o enviado de Deus? Por que não usa, por exemplo, se é só uma nomenclatura, por que não usa obreiro? Por que não usa pastor, que é o comum no meio evangélico? Por que não usa evangelista ou missionário? É porque apóstolo está embutida a ideia de grandeza, de estar acima dos demais, né? Então, eu começo a pensar em humildade que falta para as pessoas. Eu aplico isso a mim e a sua vida. A humildade para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. No cargo que Ele escolheu para ser glorificado através de nós. Se Ele escolheu uns para mestres, não sou eu. Se Ele escolheu uns para apóstolos, pode ser que seja eu, pode ser que não seja. No caso de apóstolo, não, porque já passou. Se Ele escolheu uns para tocarem na música e servirem como musicistas, ótimo. Mas vamos servir com aquilo que Deus tem feito em nós. Acontece que muitas vezes nós não temos nem servido, mas queremos servir de uma forma que não foi destinada a nós. Isso é arrogância, isso é orgulho. Precisamos tratar. Esses então, que se dizem apóstolos, precisam de muito tratamento espiritual. Vamos pensar nisso? Reconhecer o que Deus quer de mim com o dom que Ele me deu. Trabalhar onde? Em que lugar? Servir como? Apóstolo não dá mais. Não tem problema que não dá mais. Glória a Deus pelos que foram. Mas outras coisas, tantas relevantes e honrosas, estão aí para ser feito. O que não dá é para ficar parado e deixar também de servir. É preciso ter humildade para encarar aquilo que Deus quer ser servido através de mim, mas também não deixar de servir. Eu te convido a repensar nisso, principalmente você que já está numa igreja. Converse com o seu pastor, com o seu conselho, ou se for o caso de uma diretoria que a igreja tenha, e se coloque à disposição. Quero servir de alguma forma. Não dá para ser apóstolo mais, mas dá para trabalhar de diversas outras formas. Há um hino no nosso hinário presbiteriano, né, que, o número 127, que diz que nós temos na terceira estrofe, põe para nós a terceira estrofe, até frisei, que nós temos que com fé buscar orar com humildade. Vamos
fazer isso. É um hino que fala de oração, nós vamos orar daqui a pouco. Eliette vai encerrar para nós depois com uma oração, mas de forma humilde. Vamos nos colocar humilde diante de Deus. Principalmente se você estiver passando dificuldade, perigo na sua vida, ainda assim se prostre, ainda assim fique humilde na presença de Deus. Porque você nasceu para a honra e glória dele. Então se coloque humildemente, aceitando o que Deus te capacitou para servir. É muito honroso isso também. por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas, pelo Teu amor, ó Pai, que inunda o nosso ser, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque um dia nós fomos chamados, ó Deus, não para ser apóstolos, ó Deus, mas porque o Senhor nos chamou para sermos Teus servos, ó Deus, e filhos do Senhor, ó Pai, que podemos Te louvar, ó Pai, Te servir, ó Deus, e glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor, ó Pai, atenda os nossos clamores, ó Deus, cuide das nossas vidas, para que possamos a cada momento sentir, ó Pai, e perceber, ó Pai, o Teu cuidado conosco, ó Deus. Cuide de nós, ó Deus, usa as nossas vidas para o Teu louvor e para a Tua adoração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos.